Finalmente aconteceu. Bolsonaro e mais 35 pessoas foram indiciados no inquérito do 8 de janeiro, também conhecido como inquérito do golpe. Finalmente esse inquérito terminou e ele foi encerrado agora há pouco, uma notícia super fresquinha. O plano para executar Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin não atrapalhou o andamento do inquérito. Eu tinha muito receio que esse inquérito fosse ser adiado mais uma vez, o que enfraqueceria o inquérito, mas isso não aconteceu. Os próximos passos agora estão nas mãos de Paulo Gonet. Paulo Gonet vai receber a denúncia e a gente precisa esperar se ele vai unificar todas as denúncias que ele tem e apresentar uma só, ou se ele vai segmentar as denúncias contra Bolsonaro. Nesse momento, Bolsonaro deve estar dentro de um banheiro chorando e com a dentadura batendo, porque é isso que ele faz. Bolsonaro é um grande covardão. E aquilo que nós imaginávamos que fosse acontecer lá em 2022, 2023, aconteceu. Paulo Gonet possivelmente vai unificar tudo para que Bolsonaro seja condenado como alguém que usou as instituições republicanas para atacar a própria república. Coloque nos comentários o que você acha que vai acontecer agora com o Bolsonaro. Ele está tremendo? E a denúncia ficando só para 2025 é muito tempo? Ou a gente pode esperar mais um pouco? Gostou do indiciamento de Bolsonaro? Então deixa o like no vídeo e, claro, se inscreva no canal. Nós tínhamos a expectativa para a apresentação do inquérito contra Bolsonaro, para o encerramento do inquérito contra Bolsonaro até sexta-feira, porque Alexandre de Moraes havia dado 2 meses, mais 60 dias para o inquérito ser encerrado, isso lá no final de setembro, por conta das novas informações que surgiram nos telefones ou nos aparelhos eletrônicos de Mauro Cid. Informações que davam conta desse plano para executar Lula, Alexandre de Moraes e o Geraldo Alckmin. E finalmente o inquérito está encerrado. Não houve mais nenhum adiamento. A história sobre o plano para executar Lula e Alexandre de Moraes não atrapalhou ainda bem o andamento do inquérito. Porque como eu falei para vocês, quanto mais esses inquéritos ficam abertos, ou ficassem abertos, porque agora já foram encerrados, pior seria porque eles ficariam cada vez mais enfraquecidos. Soaria como uma perseguição a Bolsonaro, são inquéritos que nunca terminam, a gente estava próximo de terminar, havia um adiamento, vai terminar agora em março, adiou, vai para junho, adiou, vai para setembro, adiou, e agora finalmente o grande dia chegou. Bolsonaro e mais, deixa eu até ver a informação, e mais 35 pessoas, incluindo Walter Braga Neto, foram indiciados. 37 pessoas indiciadas pela tentativa de um golpe de Estado, mas não só isso, pessoal, não só isso, agora que a situação fica muito interessante. A decisão agora vai recair sobre o Paulo Gonet. A Polícia Federal terminou, o inquérito está no STF e agora o STF tende a encaminhar o inquérito para a PGR. O Paulo Gonet, ele está sendo pressionado por alguns parlamentares de esquerda, principalmente aqueles parlamentares que fizeram parte da CPI do 8 de janeiro. O que eles estão pressionando? Que o Paulo Gonet apresente logo a denúncia. Essa denúncia vai ficar só para 2025. Tudo bem que 2025 falta uma semana praticamente para 2025, mas a denúncia deve acontecer entre fevereiro e março de 2025. É muito tempo, eu sei, mas a gente já esperou tanto, a gente consegue esperar mais um pitiquinho mais. Mais um pitiquinho mais a gente consegue esperar. E qual é a grande questão ou a grande discussão que está acontecendo na PGR nesse momento? Se os inquéritos eles serão unificados para apresentação de uma única denúncia ou se eles vão ser segmentados. Essa é a discussão. Hoje o Paulo Gonet tem na sua mesa 2 inquéritos ou 2 denúncias que ele pode arquivar ou não. A denúncia das joias e dos certificados de imunização falsificados. Agora, ele vai receber também o inquérito do 8 de janeiro. E qual é o lance, pessoal? Qual é o lance? Porque a Polícia Federal, ela fechou as contas a respeito dos crimes que o Bolsonaro cometeu. Eu vou ler aqui para você esses crimes do Bolsonaro. E aí você vai ver por que a denúncia precisa ser apresentada de modo unificado. Primeiro crime, ataque virtual a opositores. Ou ataques virtuais a opositores. São as milícias digitais. Ataques às instituições, STF, TSE e ao sistema eletrônico de votação. Tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ataque aos imunizantes contra a pandemia e medidas sanitárias da pandemia. Uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. Isso tem a ver com o inquérito das joias. Só que se você for reparar, tudo isso
faz com que o Bolsonaro, na verdade, tenha atacado a República ou as instituições republicanas. E se você começar a observar, são muito parecidas as contas da Polícia Federal dos crimes do Bolsonaro para os 3 inquéritos. Então é muito mais interessante essa unificação para a apresentação de uma denúncia única contra o Bolsonaro. Os bolsonaristas não estão nada otimistas. Eles já estavam super otimistas depois da vitória do Donald Trump e da ampla votação de vereadores de direita. Porque o PL fracassou na campanha municipal. O PL falava de 1.800 prefeituras, teve 500. E olhe lá, foi um número muito baixo. Eles estavam otimistas. Mas depois do patriotário que se explodiu no STF e da revelação do plano para executar Lula e Alexandre de Moraes e o Geraldo Alckmin, o otimismo dos bolsonaristas caiu por terra. Acabou. Não há mais esperança para que Bolsonaro seja solto ou para que haja qualquer tipo de anistia. Na verdade, não vai haver anistia. Não tem como haver anistia. Porque qualquer tipo de anistia vai ser uma impunidade. E esse tipo de discurso do Bolsonaro, essa fala dúbia, essa fala assim que pode ser interpretada de diversas formas, precisa ser coibida. Porque o patriotário que se explodiu no STF, ele fez aquilo, ou ele executou aquilo, que lá em 2022 os militares pensaram em executar e não executaram, que era tirar a vida do Alexandre de Moraes. Ele entrou no STF com explosivos para explodir o Alexandre de Moraes. Esse era o objetivo dele, que a ex-esposa contou, que agora está no hospital porque ela também explodiu a casa. Então esse tipo de discurso precisa ser coibido. E quando o Bolsonaro percebeu que o discurso que ele estava usando saiu do controle por conta do 12 de dezembro, e agora fica tudo mais claro, porque os kids pretos quiseram realizar o ataque a Lula e Alexandre de Moraes em 12 de dezembro, quando houve a diplomação do Lula. Ali o Bolsonaro percebeu que a situação tinha saído do controle, que haveria a festa da Selma com a invasão da Praça dos Três Poderes, e o Dias Toffoli mandou ele fugir. E ele fugiu para os Estados Unidos. E a situação do Bolsonaro está tão ruim que nem a direita quer que o Bolsonaro seja anistiado. Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, está falando, nós temos que ter anistia, mas um filtro. Não podemos julgar com a mesma régua aqueles que foram massa de manobra e os mentores do golpe. Ou do atentado. Ou seja, nós temos que prender Bolsonaro porque eu quero ser presidente da República e Bolsonaro é um estorvo para mim. Então a direita, e o Ricardo Salles falou, fez uma... não sei, né, talvez o Bolsonaro soubesse ou não, a gente não pode afirmar, não podemos ter certeza que ele sabia do plano, tudo, da arquitetura do plano. Então a própria direita está jogando o Bolsonaro para o lixo da história, tirando ele da vida pública. Eu queria muito estar observando a reação do Bolsonaro. Eu acho que ele está todo urinado. Certeza, ele está todo urinado, defecado, vomitado e sem dentadura, porque agora ele já deve ter jogado na parede.